Jesus, cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui. Amados irmãos, eu creio que essa noite Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Quem acredita nisso? Eu creio que Deus tem uma palavra, Ele vai falar conosco essa noite, porque foi para isso que cada um de nós estamos aqui essa noite. Primeiro, para cultuar a Deus, para adorar, para dar a Ele aquilo que lhe é devido. Segundo, para ouvirmos a voz do nosso Deus. Sem mais delongas, amados irmãos, abra sua Bíblia no livro da segunda carta ou segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Segunda carta do livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Aqueles que podem ficar de pé, por favor, façam isso em nome de Jesus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Nós não vamos ler todo o texto, irmãos, todo o texto, para não sermos enfadonhos na leitura, mas nós vamos ler aqui 4 versículos, que será o suficiente para Deus falar conosco, tá certo? Não se preocupe, Deus vai falar com você. Não se preocupe que o Espírito Santo vai trabalhar, tá certo? O pastor Mário Vidal nos conhece, sabe que nós somos pregador da palavra, né, irmão? Não sou aquele pregador de muita apelação. Eu creio na ação de Deus, eu creio no poder de Deus, mas eu me detenho a palavra, o Espírito Santo toma conta do resto, tá certo? Aqueles que acharam segundo livro de Samuel, capítulo 11, digam amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. No terraço viu uma mulher que se estava lavando. Esta era mulher muito formosa, e Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe: não é esta Betseba, filha de Eliam, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundície. Então ela voltou para sua casa. Podemos tomar o seu assento em nome de Jesus, glorificando ao Senhor, ao Deus que fez os céus e a terra. Amados irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, até que nos parece um pouco assustador ao lermos esta passagem bíblica, porque nós conhecemos o Davi campeão que derrotou os gigantes. Nós conhecemos o Davi que tivera na sua história um currículo de vitória, de triunfo, de sucesso, de êxito em tudo que assim ele fizer. Agora este capítulo aqui traz a nós um relato de uma, vamos dizer assim, uma das tragédias, podemos chamar assim, na vida deste homem de Deus, o grande rei de Israel. Tragédia essa que acarretou tanto a sua vida como monarca, como rei, como também acarretou sua vida como pai, como membro de uma família, e sua vida espiritual, sua comunhão com Deus.
queridos e amados irmãos, embora nós extrairmos lições da vida positiva de Davi, eu gostaria de dizer aos irmãos essa noite que também coisas negativas da vida de homem de Deus também traz para nós lições e grandes lições. Eu gostaria de pregar essa noite debaixo do seguinte tema: a queda de Davi. Diga comigo, a queda de Davi. Espera aí, pastor, o senhor vai desabonar o homem de Deus? O senhor vai manchar o homem de Deus? Não. Eu quero aqui apenas trazer algumas lições sobre a vida de Davi e mostrar para você que até os grandes homens de Deus, os grandes heróis da fé, também são homens de carne, são homens de osso, são homens feitos do mesmo material que eu e você fomos feitos, homens sujeitos a tropeço, sujeitos a erro, sujeitos a falha, sujeitos a escorregão, sujeitos a oscilar, sujeitos a vacilar, como nós também, na época de hoje, no mundo de hoje que nós assim vivemos. Agora, uma coisa interessante, amados, que me chama a atenção, que Davi, escute bem, que Davi tinha características, olhe para mim, Davi tinha características e qualidade que eu não tenho, que talvez muitos dos irmãos e das irmãs aqui presentes não tenham, talvez muitos dos obreiros aqui presentes não tenham essas qualidades, não tenham essas características essas que são descritas na Bíblia, não por nenhum autor. Quem dá essas características ao Davi é o próprio Deus, que caracteriza Davi com essas qualidades, é o próprio Deus que dá a Davi esses títulos, essas honras, títulos e qualidade esta que talvez muito aqui presente não tenha e talvez eu não tenha. Aleluia, Deus. E que qualidades são essas, pastor Eduardo? Olha para mim, em primeiro lugar, a Bíblia diz que Davi era um homem ungido. Diga comigo, Davi era um homem ungido. E ser ungido na época do Antigo Testamento não é ser ungido como a gente pensa hoje. A gente pegou essa palavra ungido do Senhor e fez uma abrangência. Na realidade, ungido do Senhor, esta expressão ungido do Senhor se refere àqueles que são escolhidos por Deus por uma obra específica. Para ser mais preciso, só era ungido o rei no Antigo Testamento os profetas, os sacerdotes, o rei ou aquele que fosse escolhido para uma determinada obra específica. E a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia diz, que Davi, meus queridos e amados irmãos, ele fora ungido 3 vezes. 3 vezes Davi foi ungido. Quantas vezes? 3. Quantas vezes? 3 vezes Davi foi ungido. A primeira vez que ele foi ungido, amados irmãos, é 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Na presença dos seus irmãos, e a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apossara da vida de Davi. Eu chamo aquela unção de unção profética. Por que unção profética, pastor Eduardo? Porque Davi foi ungido, mas não se sentara no trono logo seguinte. Foi uma unção profética. Era como se Deus quisesse dizer: olha, Jessé, dentre esses teus filhos eu levantei esse para ser rei. Era uma unção profética na vida do grande homem de Deus. A segunda unção, meus amados irmãos, a segunda unção, 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que ele foi ungido como rei de Judá. E a terceira unção, 2 Samuel capítulo 5, versículo 3 e 4, quando ele foi ungido rei de Israel. Escute isso, rei de Israel, aos 30 anos de idade que o sacerdote também exercia o seu ministério. E o porquê que Jesus foi batizado também aos 30 anos de idade e começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Jesus poderia ser batizado com 15,
casamento. Aos 30 anos se levanta, vai ao Jordão, recebe o batismo nas águas e começa o seu ministério. Davi, aos 30 anos de idade, recebe a coroa, se assenta no trono real e é rei, e reina por 40 anos para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Aplauda ele, glorifique e louvado seja Deus. Ele é ungido. Segundo lugar, além de ser ungido, a Bíblia descreve Davi como um homem corajoso. Em segundo lugar, diga comigo, Davi era um homem corajoso. Era um homem corajoso, meus amados irmãos. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele fora protagonista de uma vitória considerada impossível. Impossível foi exatamente a vitória diante do campeão dos filisteus, quando todos os israelitas tremiam e se curvavam diante das ameaças do campeão filisteu chamado Golias. A Bíblia diz que Davi era de uma coragem tão grande, irmão. Ele era um homem tão corajoso que quando ele olha para aquele filisteu e vê os insultos que o filisteu atribui, lança, joga sobre o povo de Israel, ele olha com a ira e diz assim: quem é este circunciso? Quem é este pagão? Ele pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo. Então Davi era um homem que tinha coragem, Davi era um homem determinado, Davi era um homem que não se curvava diante de qualquer situação, diante de qualquer obstáculo. Davi era um homem que tinha coragem de guerrear, de batalhar com qualquer exército, em qualquer local, em qualquer situação, porque ele sabia que Deus era com ele se ele fosse assim fiel ao Senhor. Terceiro lugar, eu estou mostrando as características de Davi. Eu ainda estou na introdução da mensagem. Terceiro lugar, além de ser ungido, corajoso, Davi também foi um homem escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Salmo 89, versículo 3, o salmista diz que Deus fez um concerto com Davi, escolheu Davi, e Deus disse que jurou a Davi que esse pacto, que esse concerto não seria quebrado. E a Bíblia identifica, irmão, que Davi era segundo o coração de Deus. Você sabe o que é uma pessoa ser segundo o coração de Deus? Você faz ideia o que é uma pessoa ser segundo o coração de Deus? Olha aqui para mim. Vamos aqui simplificar, sintetizar de uma forma simples para que você possa alcançar. Digamos, amados irmãos, que eu tenho um filho, eu tenho um garoto, e eu projeto na vida daquele garoto coisas positivas. Eu projeto na vida daquele garoto que aquele garoto ele vai estudar, aquele garoto vai terminar seus estudos, aquele garoto vai se formar em uma faculdade, aquele garoto ele vai ser um pastor como o pai, ou quem sabe até melhor do que o pai, e aquele garoto vai crescendo e vai exatamente cumprindo aquele caminho que o meu coração determinou para ele. Pastor, não entendi. Ser segundo o coração, irmão, é ser exatamente do jeito que Deus projetou, do jeito que Deus queria. Davi era exatamente o que Deus queria que ele fosse. É isso que é ser segundo o coração de Deus. É Deus projetar algo e ele se aquilo, se aquebrantar no momento certo, sabia se humilhar, sabia ter comunhão, sabia buscar, sabia fazer a vontade de Deus, sabia agradar a Deus quando era necessário. Em quarto lugar, além de ele ser ungido, corajoso, além de ele ser escolhido, a Bíblia diz que Davi também era um homem cheio de temor. Diga comigo, Davi era um homem cheio de temor. E temor a Deus, senhoras e senhores, temor a Deus não é algo que se prova com fanfarra. Temor a Deus não é algo que se prova com uma boa fala, com um bom diálogo. Temor a Deus não é algo que bate no peito e diga: eu temo a Deus. Temor a Deus, obra de Deus, palavra de Deus, cristianismo não é fanfarra, é comprovação por meio de gestos, obras e atitudes. E Davi fazia isso quando era preciso. Pastor,
quando é que Davi mostra que temia a Deus. 1 Samuel capítulo 26, versículo 8 e 9. A Bíblia diz que Davi, queridos amados irmãos, ele encontra Saul e o seu grupo, o seu exército, em um pesado sono. Sono esse, a Bíblia diz que foi permitido por Deus. A Bíblia diz que Abissai olha para Saul naquela condição ali, dormindo, naquele sono. A Bíblia diz que Abissai olha e diz assim: meu Senhor, o teu Deus entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Pega essa lança que está enfiada no chão, e somente com o único golpe deixa que eu crave ele. E Davi olha e prova o temor que ele tinha a Deus. Ele diz: não, longe de mim tocar no ungido de Deus, rapaz, porque aquele que toca no ungido de Deus, se ele não morrer na espada, logo a morte vai ter um encontro com ele. Então deixa ele aí, porque ele vai se ver com Deus. É problema de Deus, deixa ele aí. Sabe quando é que o homem e que a mulher de Deus prova que teme a Deus? É quando respeita aquilo que é consagrado ao Senhor, é quando respeita aquilo que é ungido, é quando honra aquilo que é separado, é quando respeita o pastor, é quando respeita a casa de Deus, é quando respeita os utensílios santos, é quando respeita a palavra de Deus. Isso é a maior prova de que eu temo a Deus, quando eu honro e respeito aquilo que é sagrado e consagrado ao Deus Todo-Poderoso. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Louvado seja Deus. Quando a gente olha para Davi, olha para mim, a gente acha que Davi só cometeu aquele pecado de adultério e de homicídio. Na realidade, Davi cometeu aqui, queridos irmãos, pelo menos 4 tipos de pecado. 4 tipos de pecado, e que essa noite Deus nos livre desses pecados, porque foram pecados que acarretou na sua vida espiritual, na sua vida como monarca, na sua vida como cidadão, na sua vida como líder familiar, já que hoje é culto de família. Que pecado foi esse? Em primeiro lugar, Davi cometeu o pecado da ociosidade. Diga comigo: ociosidade. Não é ansiedade, ociosidade. Ociosidade, prática de gastar o tempo naquilo que é inútil. Em outras palavras, desocupação. A Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo 1: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, sai todo mundo para a guerra, os reis das outras nações vai para a guerra. Aleluia. Davi ficou em casa, o rei estava em casa, o rei estava descansando, o rei estava desocupado, nem ao menos estava orando pelo seu exército que estava lá no campo da batalha. Você está entendendo como é que é, irmão? Estava numa desocupação total. Davi repousava em Jerusalém, ao invés de orar e vigiar, pedindo a Deus que guardasse os seus soldados que estavam no campo de batalha. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: tem a hora de ficar em Jerusalém, tem a hora de sair. Tem a hora de ficar em Jerusalém e a hora de servir, meu irmão. Jerusalém é para se receber poder. Aleluia. Jerusalém é para se receber unção. Pode mandar, meu irmão. Jerusalém é para ser revestido de poder. Mas depois que se recebe poder, quando é decretada a época de guerra, o soldado tem que preparar a espada e sair para a peleja, para guerrear, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Segundo lugar, irmãos, Davi cometeu o pecado da cobiça. Diga comigo: pecado da cobiça. Pergunta para o teu irmão, para a tua irmã: você sabe o que é cobiça? Sabe o que é cobiça? Não. Você sabe o que é cobiça? Cobiça é ansiedade de possuir, o desejo ardente de ter alguma coisa ou algo. Foi o que Davi sentiu quando ele olhou para aquele corpo escultural de Betseba. Davi perde ali o equilíbrio do bom senso. Davi perde ali o equilíbrio da coerência. Davi perde ali o equilíbrio espiritual, emocional, e diz: eu quero cobiça, desejo ardente de possuir, senhoras e senhores. E quem tem cobiça, ele quer conquistar o seu alvo, seja qual for o método que ele for usar. Ele não quer saber se vai conquistar
conquistar um cargo na empresa às custas de calúnia do companheiro profissional. Ele não quer saber se para conquistar aquele cargo ele vai puxar o tapete do companheiro obreiro. Ele não quer saber. A cobiça nos faz, senhoras e senhores, alcançar os patamares mais altos da desonestidade. A cobiça nos faz tapear, a cobiça nos faz enganar, a cobiça nos faz tropeçar, vacilar, puxar o tapete de alguém, desonrar alguém. A cobiça nos faz tudo isso, mas que essa noite o sangue de Jesus nos livre deste mal. Louvado seja Deus. Cutuca o teu irmão e a tua irmã e diz assim: só quero o que Deus te deu. Vai, diz para ele, diz para ela: só quero aquilo que Deus te deu. Não deseja aquilo que não é teu. Se Deus te entregou o teu marido, fica com ele. Se Deus te entregou a tua esposa, fica com ela. Se Deus só te deu essa casinha, não deseja o que é do teu irmão. No tempo certo vai vir segundo o teu coração, mas espera. Terceiro lugar, eu vou correr, porque eu ainda tenho algo para aplicar a você, eu vou correr. Terceiro lugar, ociosidade, cobiça, diga comigo, adultério. Adultério. Mais forte, adultério. Adultério. Depois que ele foi tentado, Ele deu lugar à tentação. A Bíblia diz que primeiro ele olhou. Quando ele olhou, a concupiscência foi gerada no seu coração. Concupiscência, desejo exagerado pelo pecado, ou desejo exagerado pelos prazeres carnais. Davi olhou para ele. Ele usa a sua autoridade de monarca e diz: eu quero, eu sou rei, eu posso ter quem eu quero, eu posso possuir a mulher que eu quiser. Usou sua coroa, usou seu trono, usou seu cetro. Esqueceu neste momento que aquela esposa era a esposa de um amigo. Esqueceu das grandes batalhas enfrentadas pelo capitão de guerra Urias. Esqueceu, senhoras e senhores, quantas vezes aquele homem que estava no campo de batalha levantara a bandeira de Israel no campo de batalha. O que Davi queria a qualquer custo era possuir aquela mulher, e ele usa o seu poder de rei, ele usa o seu cetro, ele usa o seu trono, ele usa o seu poder de monarca e diz: eu quero que essa mulher. Alguém chega para ele e diz: esta mulher, meu senhor, esta mulher é a mulher de Urias, é a mulher do chefe da tua guarda, ele está na peleja, é Betseba. Ele olha e diz: mande que ela venha até os meus aposentos. A Bíblia diz que sem nenhum temor, sem nenhum respeito, sem nenhuma mágoa, sem nenhum peso no coração, sem nenhuma lembrança do companheiro, a Bíblia diz que Davi possui Betseba, cometendo assim o pecado de adultério, caindo totalmente na graça, da misericórdia e do favor de Deus, entrando agora em seu coração o diabo, fazendo com que ele agora venha projetar projetos maquiavélicos para tirar Urias do seu caminho, para tirar o seu adversário agora do seu caminho, para que ele pudesse ficar sozinho com a esposa de Urias. Não dê glória por isso. Escute isso, amados irmãos. Quando ele cai, quando ele adultera, aí ele cria dois planos. Ele cria o plano A, como diz aí fora. Se o plano A não dá certo, o B dá. Ele chama Urias. Urias se apresenta a ele. Aí ele diz assim: a mulher ficou grávida. Olha para mim, olha para mim. A mulher ficou grávida. Urias, vai tomar vinho, se deitar e dormir com a tua esposa. É claro, inteligente. Se ele dorme com a esposa hoje, não tem como, entendeu, dizer que o filho não é dele. Ele foi astucioso, astúcia diabólica. Só, senhores, que mal sabia Davi que lá em cima os olhos de Deus estavam sobre ele. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz assim: os olhos de Deus estão sobre você. Aleluia. Não adianta, não adianta se esconder em buraco, não adianta ir para um lugar mais longínquo que você acha que vai, Deus não vai te ver. Aonde você for, os olhos de Deus vai estar
você, olhando para mim, para você. Oh, aleluia, aleluia. Se eu for ao céu, levo a casa. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá também tu vai me achar. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher, senhoras e senhores, que possam, que consiga se esconder dos olhos de Deus. Os olhos de Deus é como uma chama que tem o poder de penetrar no juízo, tem o poder de contemplar os mais sentimentos obscuros escondidos dos seres humanos. Deus tem o poder de contemplar, de ver, de alcançar onde eu não posso ver, onde o pastor Mário não pode ver, onde ninguém pode ver. Aquilo que é limitado para mim é possível para ele. Onde eu não posso enxergar, ele enxerga. Aquilo que é escuro para mim é claro para ele. Onde tem parede, ele bate o pé e passa por cima, porque ele é Deus onipotente, é onisciente, é poderoso. Davi, queridos irmãos, depois que ele adultera, ele comete o último pecado. Diga comigo, homicídio. Homicídio. Já morto espiritualmente, Davi arquitetou um plano diabólico, como eu disse, 2. O primeiro falha. Ele disse: não, meu senhor, olha para cá, irmão. Olha a fidelidade de Urias. Olha o que é um homem fiel para com seu rei, para com a sua pátria e com os seus soldados. Olha o que ele diz: meu senhor, Joabe, teu assessor, está na guerra, está guerreando, tem soldado hebreu morrendo, e eu, meu senhor, vou me deitar com a minha esposa. Davi vê que a primeira ideia dele é frustrada. Ele manda Urias de volta, escreve uma carta, bota Urias na frente da batalha, porque se Urias morre, Betsebe é decretada viúva e pela lei está livre. O que é isso? Plano diabólico de um homem que caiu da graça de Deus. Diga para o seu irmão: plano diabólico de um homem que caiu da graça de Deus. Porque, meu irmão, em nome de Jesus, eu vou abrir parênteses e vou dizer uma coisa para você. Já estou finalizando. E vou dizer uma coisa para você. O homem pode ser cheio do Espírito Santo, o homem pode ser cheio da Bíblia, ele pode ser PhD em teologia, ele pode ter um grande vernáculo, uma grande oratória, ele pode entender de homilética, hermenêutica, ciências cristãs, estudo da religião, mas se cair da graça, ele não vai passar de um vaso nas mãos de Satanás. Mas eu louvo a Deus porque essa igreja está livre de todo mal. Levante a mão e glorifica o Senhor. Você está livre porque a graça de Deus ainda está sobre a tua vida. Agora escute, amados. Escute. A queda de Davi. Olha para mim, eu já estou finalizando, mas eu deixo eu entregar ainda essa parte final. A queda de Davi, pastor Mário Vidal, nos ensina muito. Vou pregar uma palavra. Escute. A queda de Davi nos ensina pelo menos 5 coisas aqui essa noite. Agora chegou a hora de eu aplicar você. A queda de Davi nos ensina pelo menos 5 coisas essa noite. Primeiro lugar, olha para mim, primeiro lugar, a queda de Davi nos ensina que na hora da guerra nós temos que estar na guerra. Diz para o teu irmão: em tempos de guerra nós temos que estar na guerra. Se a igreja está em guerra, tem que estar todo mundo guerreando, é orando, é clamando, é pregando o evangelho, é jejuando, é buscando o Senhor. É guerra contra o diabo, é sangue de Jesus na cara de Satanás, é oração, é batalha. Tem que guerrear para não sermos atingidos. Davi não foi atingido, meu amado irmão, fisicamente por uma lança ou por uma espada, mas ele foi atingido espiritualmente. Sabe por quê? Que tem muitas pessoas que o diabo leva a lona, leva ao chão, porque está tendo oração na igreja, está tendo guerra, o diabo está se levantando, o pastor convoca oração, convoca culto, é guerra na família, é guerra na empresa, é guerra no ministério, e o camarada fica em casa dormindo, descansando. Essa noite, meu irmão e irmã, te levanta em nome de Jesus Cristo e entra na guerra para pelejar. Segundo lugar, a segunda lição que a queda de Davi nos ensina, que a desocupação pode nos derrubar. Diga comigo: a desocupação pode nos derrubar.
Isso é verdade. Capítulo 11, versículo 2 diz que Davi estava deitado. Deitado, irmão, deitado representa pessoas que estão acomodadas espiritualmente, pessoas que estão despreocupadas. Hoje é culto de família. Tem família que está sendo demolida, tem família que está sendo destruída, tem família que está sendo arrasada. Você está entendendo, mas o camarada é crente, mas ele está despreocupado. Não, está tudo bem, não tem a mão do diabo aí, está tudo bem, não tem problema. Tem a mão do diabo, o filho está levando, o diabo está levando o filho para droga, o diabo está querendo destruir o casamento, o diabo está querendo afundar a casa, afundar o lar, e o cara acha que está tudo certo, a irmã acha que está tudo certo, anda passeando pelo terraço, anda passeando pelo palácio real. Cuidado, meu irmão, com o passeio. Passeio é sinônimo de desocupação. A desocupação pode nos levar à lona. Ocupa a tua mente com a graça de Deus, com a misericórdia e com o poder do Senhor. Terceiro lugar, irmão, estou correndo para não passar muito tempo. Terceiro lugar, nós aprendemos na queda de Davi que o pecado não respeita título ou posição. Diga comigo: o pecado não respeita título ou posição. Pecado não respeita coroa, pecado não respeita cetro, pecado não respeita louvor, pecado não respeita título de missionário, pecado não respeita título de pastor, pecado não respeita convenção grande, pecado não respeita paletó bonito, pecado não respeita anel de teologia, pecado não respeita diploma, pecado não respeita conhecimento acadêmico, pecado não respeita coisas exteriores dada e ortogada pelo homem. O pecado só respeita a graça de Deus e a unção de Deus na vida daquele que é vigilante. Se a porta estiver aberta, senhoras e senhores, ele vai entrar, e vai entrar sem pedir permissão. Gênesis capítulo 4, versículo 7, está escrito: Deus falou para Caim e disse: Caim, o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Pastor Eduardo, como é que o crente domina o pecado? Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Louvado seja Deus. Agora escute isso aqui. Sabe qual é o nosso problema? Com todo respeito, senhoras e senhores, o nosso problema é que a gente acha que andar em espírito é andar falando em língua. A gente acha que andar em espírito é andar profetizando e andar pulando. Andar em espírito no original grego significa simplesmente andar retamente sem se desviar, ou seja, andar em espírito e andar em obediência à palavra de Deus. Você pode até não pular, você pode até não profetizar, você pode até não falar em língua, mas se você anda retamente, você vai vencer Satanás, o pecado, o mundo e o diabo, porque habita em você as verdades do Evangelho da Graça. Oh, levante a mão e receba a unção de Deus que está caindo aqui. Levante a mão e receba a unção do Espírito Santo para vencer o pecado, para vencer Satanás e o diabo. Quarto lugar, só falta essas duas. Quarto lugar, nós aprendemos na queda de Davi que não se conserta o erro com outro erro. Diga para o seu irmão: não se conserta. Mais forte: não se conserta um erro com outro erro. Davi tentou consertar o seu erro mentindo. Tentou tirar o seu companheiro. Ele achou que ia consertar o seu ato de adultério matando o esposo de Betseba. Aquilo acarretou, irmão, para ele consequências tremendas. Sabe por quê? Porque o pecado é como uma bola de neve. Diz isso para o teu irmão aí: o pecado é como uma bola de neve. Vai, quanto mais eu ajunto, mais ela vai crescendo. Quanto mais eu ajunto, mais ela vai crescendo. Pastor, eu pequei, o que é que eu tenho que fazer? Chegue para o sacerdote que está à frente dessa comunidade evangélica, dessa igreja, e diga: pastor, eu pequei. Estenda as suas mãos santas, ore por mim. Não adianta tentar cometer pecado e consertar o pecado com outro pecado. Não adianta. Pecado não se conserta com outro erro. Pecado não se conserta colocando debaixo do tapete. Pecado só se conserta com o sangue de Jesus Cristo, quando Ele nos purifica de todo pecado. Em último lugar, irmão, em último lugar, nós aprendemos na queda de Davi que todo erro
tem seu preço. Quinta e última lição que a queda de Davi nos ensina: que todo erro tem seu preço. Vamos dizer junto? Vamos lá? Todo erro tem seu preço. Tudo aquilo que fazemos aqui na terra, Deus pode até nos perdoar, mas nós vamos arcar com as consequências derivadas dessa terra. O que eu plantar, eu vou colher. Davi, amados irmãos, teve consequências trágicas. Deus disse que a espada não se apartaria da casa dele. Segundo, o mal na própria casa, onde o seu filho tomou sua própria mulher. Terceiro lugar, o filho de Davi que ele teve com Betseba morreu. Houve uma destruição no seu lar. Você está entendendo? Eu estou trazendo uma mensagem de consciência. Eu estou trazendo uma mensagem de orientação e de conceito. Não adianta nós querermos mais esse oba-oba que tem por aí, meu irmão. Está na hora de entrarmos na palavra de Deus e com conhecimento. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que eu vou orar com você. Pastor, o senhor prega desse jeito em todo canto, com sermonários por todo canto e não falta gente. Sem apelação, sem inventar profecia, sem inventar revelação, sem criar nada, sem mandar ninguém fazer nada. Nós não precisamos disso. Irmão, quem faz é Deus. É, meu Jesus Cristo. Quem opera aqui é Deus. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Ele é Deus. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Ele é Deus. E aí? Quem vai brigar com Ele? Eu me lembro que eu estava pregando em determinada igreja e ele olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor vai cavar muito hoje aqui. Aí eu olhei para ele de forma irônica, que eu não gosto dessa gíria que tem no meu evangelho, que eu sou meio abusado, irmão. Eu não gosto dessa gíria. Eu olhei assim para ele e eu disse assim: nem cavar buraco eu sei, nem de construção eu trabalho. Aí ele olhou para mim, amém. Passou para mim, preguei, Deus fez o que tinha de fazer, amém. Eu vou fazer uma oração e depois eu estarei passando o trabalho para o pastor Mário Vidal. Levante a mão em nome de Jesus. Estarei passando o microfone ao líder da igreja, agradecendo a Deus, e creio que Deus fez, falou o que Ele tinha de falar. Levante a sua mão direita, que Deus possa te livrar, oh glória a Deus, de tudo aquilo. Louvado seja o nome do Senhor, que Davi passou, aleluia. Pai, aqui está o teu povo diante da tua presença, meu Senhor da glória. Aí está a tua igreja, Pai, a qual tu escolheu, tu separou, meu Pai, a qual tu derramou o teu Espírito e a tua graça sobre este povo aqui. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui tu tens sido fiel. Obrigado, Deus, porque até aqui tu tens honrado. Meu Deus, eu quero te pedir que essa noite, Pai, eu possa curar aqueles que estão enfermos para a glória do teu nome. Essa noite eu possa batizar quem necessita de batismo. Essa noite, meu Pai, tu possa libertar lares, famílias, meu Deus, levantar pessoas que estão caídas, meu Pai, não para a minha glória, mas para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado aqui neste lugar. Oh Senhor, toma a tua obra em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.